olha só o IBOV. O IBOV não, o dólar à vista. O que eu falo sempre? A retração de 61,8 é a mais importante para segurar. Olha aqui, segurou por 3 dias. Está aqui, ó, retração de 61,8 de toda esta perna aqui de alta, tá? E essa perna de alta, tá? Olha só, foi o terceiro alvo desta perna aqui de baixa, ok? Tá aqui o espelhamento, a projeção aqui dessa perna de baixa para cima, beleza? Ou se você quiser projetar o pivô, vai dar como alvo por aqui, então você tem apenas uma violação nesse dia aqui para voltar para baixo, né? Uma violação, inclusive, do Fibo de 50 e do terceiro alvo do pivô que foi armado e rompido, né, aqui desse topo, tá? Mas na hora que eu botei aqui, era inclusive o que eu estava projetando, ou seja, ele violou e voltou para o terceiro alvo. Falei, opa, voltou para o terceiro alvo, deixando um spinning top. Porra, se perder a mínima, cai forte. E aí perdeu e passou a corrigir, e a expectativa era realmente de vir no 61,8 e veio. E segurou aqui por 2 dias. Por 3 dias, na verdade. Tá? Mas quando eu botei a retração, aí que eu vi, opa, ele cravou para valer, foi o terceiro alvo dessa perna aqui de baixo. Por isso que teve essa violação, terceiro alvo do pivô de alta. Cara, é sensacional, sensacional. Bom, enfim, no momento que rompe aqui o 61,8, o que a gente tem? Bom, rompeu o quê? Rompeu 61,8 é a faixa de Gaza. Rompeu faixa de Gaza, pode buscar o fundo, que inclusive, ó, é o segundo alvo dessa projeção da última perna de alta, ó, tá aqui, ó. É o segundo alvo. Por quê? Porque nessa projeção aqui dessa perna de baixa, ó, reparem que ele já deu sinais que ele ia no terceiro alvo no momento que ele cravou aqui esse fundo aqui nessa retração aqui. Mas beleza, projetei para baixo, o segundo alvo seria aqui. Porém, o primeiro alvo aqui. E hoje abriu caindo, eu comentei, estava batendo quando a gente abriu, o mercado abriu, que já abriu derretendo e cravando lá o primeiro alvo do diário, eu falei, galera, primeiro alvo de diário, ele, pô, não fez nenhum pullback ainda, né? Ele segurou aqui 3 vezes na retração de 61 e depois rompeu, foi direto. Não fez nenhum pullback nela para depois ir buscar o segundo alvo. E aí, no diário hoje, bateu aqui, não rompeu, começou a subir. Eu falei, galera, ele pode estar vindo fazer o pullback agora. Pode ser que ele venha até aqui novamente nos 4,82. Apesar de nego estar aí apostando 4,30, o pessoal não aprende, né? Mas deixa eu até ver que se romper o fundo, até pode ir no tal do 4,30. Mas tem que combinar com os russos, né? Ó, Professor, qual que é o... 4,38, na verdade, aqui do terceiro alvo, se romper esse fundo. Aqui, ela abriu compra, eu até falei, ela abriu compra quando rompeu aqui este candle 10, tá? Aqui antes estava muito confuso para pensar em compra aqui, tá? Então aqui, rompendo o candle 10, ela abriu compra. E por que abriu compra rompendo o candle 10? Porque esse candle aqui, reparem, né? Entre essa máxima e essa mínima, todos os candles, apesar de ter feito essa violação aqui, esse candle 11, todos os candles, fechamento, todos eles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 candles, ou quase uma hora de pregão, ficaram aqui dentro dessa única barra. Aí, esse candle aqui rompeu, eu falei, pronto, rompeu essa consolidação aqui, tá? Dentro desta barra aqui, que foi uma barra de venda, forte, tá? Rompeu, então o que a gente faz? A gente projeta esta perninha para cima, que foram os alvos que eu botei, tá? Então deixa eu apagar essa retração por enquanto, e deixa eu apagar essa outra projeção por enquanto, tá? Então esses eram os alvos que eu projetei aqui, né? Quando rompeu esse topo. Beleza? Rompeu esse topo. Aonde era a entrada desse rompimento desse topo?
como sempre, tem que esperar o pullback. Então, era o rompimento ou dessa máxima ou dessa máxima aqui. E aí, ó, o candle 25 rompeu. Aonde é o stop desse movimento? É o pullback, né? Como é que tá? Onde está o pullback? Aqui. Aqui é o stop nessa mínima. Stop nessa mínima. Se alguém quis subir o stop porque ele estava com dificuldade de romper esse fundo aqui de semanal, isso aqui é um fundo de semanal, quem gerenciou o stop ou se assustou com esse candle aqui, que deu compra, mas depois voltou, né? Ou seja, apesar de ter ativado a compra aqui, o rompimento dessa máxima, né? E aí a gente espera o pullback para não comprar aqui, né? E botar stop aqui embaixo, a gente espera o pullback, deu a compra, stop aqui embaixo. Quem protegeu aqui foi violinado, aí foi o que eu falei. Foi violinado, porra, rompendo esses topos aqui, tem que entrar comprado de novo. Mas aí não importa, a entrada mesmo foi aqui, tá? Com stop aqui no candle 25, não deu stop e foi lá no terceiro alvo. Terceiro alvo, você sai, deixa a ordem de sair dali, ou se estiver esperando que ele vá mais longe, apesar do que o terceiro alvo está bem nessa resistência aqui de sexta-feira, né? Protege aqui no candle que ele violou o terceiro alvo, mas voltou para dentro, deixando um spinning top. Protege aqui. Então, saiu aqui. Então, deu para pegar nesse movimento aqui do dólar, se sair no terceiro alvo, ó, 25 pontos. 25 pontos, tá? 25 pontos. E aí, depois ficou não de lado aqui, pá, 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 e aí rompeu o terceiro alvo. Bom, se rompeu o terceiro alvo, aí você já pode pegar o movimento maior do dia. Que qual é? Então, é esse movimento aqui. Ou esse, tá? Pegar o maior, ó. Cravou, deixa eu puxar aqui para o lado. Cravou o segundo alvo e ficou no segundo alvo. Então, temos um terceiro alvo para amanhã se abrir com gap de alta para continuar para continuar o pullback aqui do gráfico diário do dólar à vista, tá? Tem aqui o terceiro alvo, tá 4775, seria o terceiro alvo. Então, o terceiro alvo aqui desta perna aqui de baixo, tá? Quando rompeu esse candle aqui, que inclusive a tendência virou, ele ficou verde, matematicamente a tendência virou, sim. Até falei, isso aqui parece um micro pivôzinho de baixa, mas tá muito esculhambado, é meio forçação de barra, tá? E aí quando fez essa puxada, eu falei, eu tinha comentado aqui que tá dessa consolidação, né? E aí eu percebi essa consolidação, que ele logo depois rompeu, falei, beleza, agora esperar o pullback na máxima aqui desse candle que depois ficou consolidado por 1 hora, fez o pullback, pronto, acabou. Pullback, rompeu máxima, no pullback deu entrada de compra, o stop no pullback, ou seja, candle 24. E aí foi no primeiro alvo, depois foi no segundo, sendo que esse primeiro alvo foi o terceiro daqui que eu já paguei. Vou botar de novo ele aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. É isso. Esse foi o dólar também. Então, deu uma alegria aí para quem usou um stop técnico, né? Segurou a onda aqui nesse semanal, ó. Vamos botar aqui no semanal o dólar, ó. Era a mínima do semanal, tá? Da semana passada. Então, rompeu para dentro. Então, agora eu tenho, né? Eu tenho a retração do semanal aqui como resistências. Resistências para essa semana. Ou seja, a última resistência para ele retomar a tendência de baixa seria, por exemplo, aqui no 48,12. 48,12,5 e 48,13, que é a retração de 61,8 da semana passada. Tá? Mas se por acaso ele romper essa retração aqui, eu tenho aqui o 61,8 que foi perdido semana passada, que ele se segurou na semana retrasada, ó, que vocês viram comigo na aula de segunda-feira. Beleza? É importante usar tudo isso, né, para
fazer essa análise mais macro de floresta e depois ir para as árvorezinhas, para as folhas e sair e procurar as entradas dentro do teu planejamento, dentro do que você está enxergando de mais provável que faça. Quando o mercado não faz o que é mais provável, que é mais técnico, que é algo que vocês vão começar a enxergar com a prática, com o tempo, e o FIBO vai ajudar muito a você rastrear, mapear, as médias móveis também, a você entender a dinâmica de preço, matematicamente. FIBO é matemática, média móvel é matemática. É tudo matemática, então. Não tem chutômetro aqui. Quando você começa a entender matematicamente o que o mercado está fazendo, é aquilo que um dos nossos professores fala, né, o Valério. Quem não faz conta, paga para quem faz. Fibonacci, média móvel é conta feita aqui pelo computador para a gente. É matemática. Que Fibo mede os movimentos e a média móvel mede as tendências. Não precisa de mais nada para ganhar dinheiro. Isso é price action de verdade. Isso é o price action baseado em leitura, sem decoreba de setups, de padrões, etc. Talvez para quem é iniciante seja mais difícil, mas, na minha opinião, profissional, não estou falando nem de como professor, falando como trader, é o que me dá tesão de operar o mercado financeiro, é esse jogo de xadrez. É esse jogo é como igual, acho que é o que deve deixar um cara que joga poker profissional um tesão, é olhar as cartas que ele tem na mão, as cartas que tem na mesa, pensar nas probabilidades e com uma gestão de risco fazer, de acordo com as probabilidades, fazer as suas apostas. Puta, o mercado é muito mais simples do que isso. A gente que faz ele ficar confuso, a gente que faz ele ficar perigoso, ele não é perigoso. Você só precisa aprender a ler. Eu fico meio que, às vezes, eu parece que eu sou bipolar. Às vezes eu acho que o mercado, às vezes eu falo, não, ele parece Matrix, aquelas letrinhas verdes caindo, e você tem que, como Neo, saber ali, né, como se desviar do agente Smith. Mas eu falo, pô, se eu ficar com essa retórica, né, que é muito legal no YouTube, né, no Instagram, mas entre profissionais, eu acho que não cabe isso, porque é muito mais simples do que isso. Eu falar de Matrix, de Neo, como eu já falei tantas vezes, né, eu acho que talvez até com vocês, é tentar, talvez, supervalorizar o que eu estou fazendo aqui. Mas o que eu estou fazendo aqui, na minha concepção, é extremamente simples. Então, eu acho que isso aqui é o caminho suave, né, para quem quer aprender a ler. Vocês que são mais novos não devem saber, mas eu, meus pais, né, fui alfabetizado com aquele livrinho Caminho Suave. Na época que existia pré-primário ainda e primário, não ensino fundamental, primário, Caminho Suave. Isso que eu estou mostrando para vocês é um price action caminho suave. Ou seja, se está subindo, a gente compra, se está caindo, a gente vende. Ah, André, mas o dólar estava em tendência de baixa. Ok, mas deu sinais de reversão. Então, podemos tentar pegar essa reversão, tá? E depois a tendência virou. Aí depois fez até, né? Até dá para a gente, quer ver agora, pensando até nisso, projetar esse pivôzinho de alta que para mim ele ficou evidente só aqui nesse topinho aqui, ó, ó, até que tá batendo, né? Ó, o segundo alvo aqui bateu, tá? Mas como na hora eu não estava vendo esse topinho, o que eu estava vendo era essa consolidação com essa barra aqui, dentro dessa barra vermelha. Quando rompeu essa barra vermelha, eu falei, virou a tendência. E inclusive o candle ficou verde, né? Depois de um tempão de consolidação, ficou verde. E aí fez o pullback e foi embora buscar o terceiro alvo. Corrigiu até o segundo. Aqui você pode até apagar esse alvo aqui, botar alguma retração. Alguma não, botar uma retração. Então, que seria o quê? Do topo ao fundo. Tá? Vamos engrossar aqui a linha para enxergar melhor. Ó, ele nem chegou a vir na primeira retração. O mercado ficou muito forte. Ó. Ele veio fazer aqui o que a gente chama de power breakout, ó, mas nos 15 minutos, que é a média de 50. A média de 20 ele passou para cima, passou para baixo, mas 15 minutos, ó, ele fez o power breakout. Ou seja, ele buscou a média de 20 nos 15 minutos. Quer ver? Vamos botar 15 minutos aqui para vocês verem. Olha, na média de 20 aqui nem apareceu, nem tocou nela para valer. A média de 20 está aqui.
Eu uso a média de 50 como um rastreador equivalente a uma média de 20 nos 15, tá? O certo seria botar uma média de 60, mas ninguém usa média de 60. Média de 50 todo mundo usa. Se você quiser a média de 20 nos 5 minutos, monitorar ela para valer, essa funcionalidade que o Profit criou, que eu achei simplesmente sensacional, que está aqui, ó. Onde você tem as médias mesmos, aí está aqui, ó, a média de 20, aqui, só que não é a média de 50, é a média de 20 dos 15 minutos desenhada nos 5. Então tá vendo aqui, ó, ela não tocou na média de 20. Então falei besteira, achei que era um Power Breakout. Olhando aqui, eu achei que era um Power Breakout aqui na média de 20 dos 15, mas não, foi a média de 50 mesmo, ou esse fundo aqui, sabe? Sei lá o que que o mercado, por que que o mercado não quis corrigir mais e parou aqui nesse fundo e voltou a subir, né? Pode ser, né, esse fundo aqui desse retângulozinho aqui, ó. Tá? Então, se foi isso, eu até posso, para um FIBO menor, né, que rompeu aqui o terceiro alvo de FIBO, quando ele rompe o terceiro alvo de FIBO menor, eu já boto os alvos de FIBO maior. O Zé, por exemplo, quando ele rompe o terceiro alvo de FIBO menor, mas ele faz uma consolidação antes, aí ele projeta essa consolidação, ele não pega os FIBOs maiores. É outro jeito de traçar que funciona perfeitamente bem. Então, vamos fazer aqui essa projeção desse retângulozinho para ver. De repente até cravou um alvo ali importante hoje, ó. Ó, bingo. Ó, ele cravou o segundo alvo aqui, ó. De qualquer maneira, ó, eu tenho então duas possibilidades de terceiro alvo para amanhã. Para amanhã. Para monitorar a abertura e se abrir com gap de alta. Tá aqui. Eu tenho tanto esta perna aqui para cima, terceiro alvo, quanto da perna principal de baixa, o terceiro alvo aqui. Que, inclusive, levaria o terceiro alvo lá na primeira retração do semanal, ó, já que ele fez um falso rompimento hoje desse semanal. Fez um falso rompimento desse semanal hoje. Inclusive, esse falso rompimento aqui foi o terceiro alvo de FIBO, que eu projetei no Morning Call de manhã, ó. Foi esse terceiro alvo de FIBO aqui, ó. Ó, terceiro alvo de FIBO. Olha que bacana. Certo? Terceiro alvo de FIBO. E aí, até quando ele rompeu o terceiro alvo de FIBO, eu projetei aqui o quê? Eu projetei este alvo de FIBO para baixo. Aí eu já tinha esse movimento do dia para projetar. Ó, ele foi quase no primeiro alvo e voltou para ir pullback. E aí eu estou esperando ele ir buscar o segundo, o terceiro alvo. Mas aí ele rompeu para cima, falei, opa, opa, opa. Tudo bem, parou aqui quase no primeiro alvo, mas também não cravou o primeiro alvo. Será que tem, né? Será que aqui tinha um outro alvo? Aí eu falei, peraí, como isso aqui é um movimento pequeno, deixa eu botar um quarto alvo aqui, só para desencargo de consciência para ver. 200%, incluir, né? Deixa eu botar aqui a linha mais grossa e botar o fúcsia. Nossa, ele deu esse mesmo erro de manhã quando eu fiz isso, engraçado, repetiu agora de novo. Então vamos lá, ó. Ok, ó, não, ele passou do quarto alvo, achei que tinha cravado o quarto alvo aqui desse movimento, então me enganei. Não foi isso que eu fiz, não. Eu falei, ó, ele pode estar pegando essa projeção aqui ou pivô de baixa. Aí eu peguei o alvo menor, que era esse aqui, que é onde ele abriu, onde ele foi por 3 candles seguidas, ele segurou. Falei, esse mesmo, essa projeção que está valendo. Mas depois que rompeu e foi só no primeiro alvo dessa perna de alta e voltou, falei, pô, aqui era para ter um fundo aqui, né? Por que fundo será que é esse, além do primeiro alvo para baixo? Aí eu falei, será que é o alvo do pivô de baixo? Aí eu peguei o pivô de baixo e projetei, ó. Agora sim, eu lembro que tinha esse quarto alvo. Ó, ele passou do terceiro alvo do pivô de baixo e foi cravar o quarto alvo. Aí sim, olha só, quarto alvo do pivô de baixo. E aí eu até, nessa hora, eu comentei essa possibilidade. Isso aqui tanto pode ter segurado no terceiro alvo, ou ele ter rompido o segundo alvo e agora está fazendo pullback nele aqui, brigando nele aqui embaixo, antes de ir para o terceiro. Aí quando rompeu para cima, eu falei, não, tá certo, é o terceiro alvo desse espelhamento. E aí veio aqui e voltou a cair, falei, opa,
Será que tem algum outro alvo aqui para baixo que eu não estou vendo? Além do primeiro alvo aqui dessa perna de alta, está aqui o quarto alvo. Eu lembrava que tinha um quarto alvo. Cara, gente, puta, isso na mão de traders competentes, isso puta, o caminho para uma vida, não vou falar de ficarem milionários para não ser leviano, mas vocês já me viram operando, já viram um boleto aí no YouTube de 300, 400 mil em um trade. Isso é o caminho para ficar milionário, galera. Ou então, para não ser leviano, isso é o caminho para prosperidade, para tranquilidade, para uma vida profissional altamente bem remunerada para quem sabe o que está fazendo, é disciplinado, faz gestão de risco. Mas não é possível que, por causa dessa estatística, continuem esculhambando essa profissão espetacular que está ao alcance de qualquer um. Mesmo os caras que não têm dinheiro nenhum para começar agora. Basta não querer, né, pegar R$500 e fazer R$500 por dia, como o pessoal fica aí prometendo no Instagram. Começa com um contratinho, sacou? Depois, quando tiver, sei lá, R$2.000 na conta, vai demorar? Vai demorar. Cara, mas quem disse que ia ser rápido? Né? Principalmente quem está com R$500.000 só. É um contratinho. Quando tiver com R$2.000, continua com o contratinho, separa R$1.000 para caso você faça merda, e você ter dinheiro para voltar. Aí sim, quando se na segunda vez se for para R$2.000, aumenta para 2 contratos, ou entendendo como é que piramida, quando você tem um primeiro contrato que já está livre de risco, como mostrei ali no índice, entra com um segundo contrato, mas o pessoal tem muita pressa, né? E isso aqui não pode ter pressa, mas também não podemos ficar perdendo tempo, sabe? Ficar gastando 1 ano, 2 anos, 3 anos da nossa vida e nosso capital, e de repente o patrimônio da família, uma série de coisas que vocês acumularam, uma rescisão trabalhista, para tentar acertar, sabe? Tentar queimar etapas, não adianta, não adianta. Não se queima etapa na medicina, na engenharia, na arquitetura, no chefe de cozinha, né? O cara começa, sei lá, ajudando um outro chefe no início, tomando esporro, até o dia ele ter a própria cozinha, o próprio restaurante, é tudo devagar, até você chegar lá. Vocês concordam? O primeiro passo é vocês concordarem com isso, saberem que, sabe, se não vão ficar. Até pode, em alguns casos, eu tive mas um professor amigo meu confirmou que é verdade, mas eu tive um aluno que ficou 3 anos estudando antes de começar a operar para valer, e ele tinha um histórico de ter trabalhado num banco gringo, né? E aí quando ele saiu para ele ser trader, ele ficou 3 anos acompanhando. E dizem que ele fez 17 milhões no primeiro ano de trade dele. Não é impossível, mas não é um ponto fora da curva. Não é normal, né? No primeiro ano o cara já fez 17, ainda mais que ele começou com R$10.000, porra, R$10.000 virar 17 milhões em um ano, mas em mercado futuro é possível, né? Se ele teve a disciplina, depois de 3 anos observando o mercado, pegar aqueles, né, com a mão pesada, né, com R$10.000, mão bem pesada, mas com uma gestão de risco que se desse errado, né, aquela entrada que ele fez, que ele imaginava que não teria, ele entraria e já seguiria na tendência que ele entrou sem nenhum recuo, né? Ou seja, uma entrada com momento, etc. Se ele fez as escolhas certas das operações durante esse 1 ano, porra, cara, não é impossível, não, muito pelo contrário. Agora, quantos têm essa disciplina? Pouquíssimos, pouquíssimos. Pouquíssimos, tá? Eu espero que eu tenha mostrado aqui, eu mostrei para vocês o que eu tenho de melhor nesses 20 anos de trading, tá? Eu tenho de melhor e, ao mesmo tempo, alguns podem até achar avançado, o pessoal às vezes fica achando que análise técnica é setup, eu uso muito essa palavra, mas eu detesto, porque para mim, análise técnica não é setup, análise técnica é leitura, né? É leitura. Assim como o nego opera tape reading, faz a leitura do fluxo, que eu acho uma besteira isso, né? Isso dito também até para alguns trades de tesouraria, que o candle é o tape reading desenhado na tua tela, né? O candle, o volume, então você não precisa fazer aquela loucura do tape reading que eu vejo.
que gira pra cacete, pega poucos pontos, na maioria das vezes, e toma stop pra caramba também, eu acho que, pô, isso aqui que você aprendendo a ler o mercado, a entender essas nuances das tendências, das médias móveis, mas você pode também esperar o alinhamento perfeito, né? O dólar aí subiu esses pontos todos, e se você opera um checklist, um trade system rigoroso, hoje não teve nada para ser feito no dólar. Nada, zero, rosca. No máximo, essa operação aqui de venda aqui do candle número 9, mas que deu esses pontos e depois você foi estopado aqui com gain, mas beleza, depois não deu mais entrada nenhuma na ponta vendedora e por alinhamento de médias também não deu entrada nenhuma na ponta compradora. Mas a gente aqui, para quem estava na sala hoje, viu essa compra aqui no candle 22. Por quê? Pura leitura, né? De interpretar essa consolidação aqui, esses candles aqui durante 1 hora aqui dentro, aí rompeu com força, porra. Não estou dizendo que a tendência, não necessariamente a tendência tinha que virar hoje, mas, pô, pelo menos buscar os alvos dessa consolidação aqui. E foi buscar o terceiro alvo. E aí recuou, né? E o terceiro alvo era esse primeiro aqui, mas eu já estava trabalhando com o terceiro, então segue o terceiro. Eu só vou botar alvos maiores se esse terceiro for rompido. Ó, ficou andando de lado até 16 horas. 16 horas rompeu, aí beleza. Projetado o alvo maior, foi até o segundo, tá? Acabou até rompendo, que é justamente dessa consolidaçãozinha que ficou, depois que foi no terceiro alvo, ficou ficou do meio-dia até as 4 da tarde, ficou nessa consolidação. Então aí foi buscar o segundo alvo dessa consolidação. Temos aqui o terceiro alvo, então, esperando amanhã, se continuarmos, né? Temos o terceiro alvo aqui para amanhã. Se continuarmos no gráfico diário, a querer fazer um pullback, né? Aqui, por exemplo, nos R$4,82, que é a retração de 61,8, que segurou por 3 dias e quando rompeu, caiu 2 dias direto, caiu, na verdade, 3 dias direto, né? Hoje caiu, abriu caindo, e aí cravou o primeiro alvo, então tem tudo para buscar o quê? Um pullback no 61,8. E por que não? Um pullback até na cabeça, né? Dessa perna de alta aqui, que foi perdida, bem aqui no FIBO de 50, que aí levaria o dólar a buscar a média de 20 descendente, ou a média de 50 ascendente, ou seja, aqui está bem zoado o dólar. Se você olhar o dólar nesse conceito de matemático, né, de tendência, esquecendo topos e fundos, você tem primária de baixa, terciária de baixa e secundária de alta. Então, bem, em termos de tendência, pode acontecer qualquer coisa no dólar, qualquer coisa. Inclusive, né, voltar para os 5,21, que é um teste na 200. Né? Por que não? Pode acontecer tudo, tá? O jogo está aberto no dólar, totalmente aberto no dólar para qualquer lado. Mas agora, no curto prazo, não só pela distância que ele está da média de 20, que ela virou e até agora não fez nenhuma vez um pullback nela, pô, tem toda a pinta dele vir fazer o pullback aqui no 61,8, com isso a média de 20 descer mais alguns dias e, né, para ou segurar e jogar o dólar de novo para baixo, ou passar para cima dela de novo, assim como passou para baixo dela aqui, né, quando ele subiu reto, na primeiro teste nela, segurou por um dia, mas no dia seguinte já rompeu, tá? Então, por que que ele rompeu? Até mantendo a tendência primária aqui, né? Terciária, não conseguiu contaminar a primária, ou seja, romper a primária para cima. E aí? Gostaram dessas 4 aulas aí de... Na verdade, não dá nem para separar em AT e Price Action, é quase que uma coisa só, AT, Price Action.
Não tem, como a ideia do professor Marcos, quando me chamou para dar price action no MBA do ano passado, e agora nesse, de novo, price action, mais pediu para eu revisar análise técnica, galera, não tem rótulo. O que é price action, o que é análise técnica? O importante é ganhar dinheiro nessa porra, meu. É saber fazer, olhar isso e fazer certo. Não importa se é ombro, cabeça, ombro, bola, membro, bola, como o pessoal de fundamentos fica zoando a gente que é grafista. O importante é tirar dinheiro do mercado. E não é difícil. Não é difícil. Basta saber o que está fazendo. Né? Se você não sabe o que está fazendo, quem sabe vai tirar o seu dinheiro. Né? Então basta aí umas 98 pessoas não saberem o que estão fazendo para fazerem a alegria de 2 pessoas que sabem o que estão fazendo vão tirar dinheiro dessas 98. A estatística é essa. Espero que vocês todos sejam esses 2%. Você tem toda a condição de ser, pô. Eu dei o melhor que eu podia, de tudo que eu aprendi, nessas 4 aulinhas. O melhor. Acho que eu consegui juntar tudo, né? Inclusive com uma dose também aí de gestão de risco, para quem gosta desses stops curtos, mas quer operar tendência, não quer ficar achando topo e fundo. E também do lado emocional, né? O Fibonacci é uma puta de uma ferramenta emocional para quem tem medo de operar tendência e fica insistindo em stop financeiro ou então stop curto, e com isso fica procurando topo em tendência de alta e fundo em tendência de baixa, quando é o oposto. Você tem que procurar topo em tendência de baixa e fundo em tendência de alta. Acho que isso por si só resume bem o que é operar tendência profissionalmente. Né? Procurar fundo em tendência de alta e procurar topo em tendência de baixa, já que em tendência de alta a gente faz topos e fundos ascendentes. Ou operar o rompimento de topo numa tendência de alta, porque os topos são ascendentes e quando rompe um topo deve fazer um topo mais alto, mas para não botar o stop no fundo anterior, que muita gente não aguenta, e também você pode até aguentar, mas limita então a tua capacidade de alavancagem, né, de aproveitar a alavancagem dos futuros, limita bastante. Então, o que você faz? Rompeu o topo? Cara, 2/3, 3/4, é empírico, eu não tenho exatamente os dados, mas, porra, 3/4 das vezes vai fazer um pullback naquele topinho antes de ir embora para fazer um topo mais alto, buscando o alvo de fibra. Então, aí fica baratinho o stop. Ou seja, o pullback não deixa de ser um fundinho que você localizou na tendência de alta para comprar um rompimento de topo com stop barato, né? Conforme eu mostrei esses dias para vocês. Beleza, galera?